Quarta-feira, 19 de novembro, mais um tema do dia. Sou Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Igor Gonçalves, no lista do 00, para analisar a época ainda a decorrer do português de Miasqueta, a atuar na NBA, pelos Boston Celtics. Igor, bom dia. Começo por te perguntar como classificas a época de Nemias até ao momento. Bom dia. Não há outra forma de classificar a época do Nemias que não um sucesso, não é? Um sucesso ou uma época positiva. Nos Boston Celtics, que são uma equipa que estão com um recorde positivo agora, estavam com 50%, ontem ganharam o seu jogo aos Brooklyn Nets e, portanto, subiram agora estão uma vitória acima dos 50%. Os Celtics não são candidatos ao título, contrariamente ao que aconteceu nos últimos 7, 8 anos. Não tem o seu melhor jogador, Jason Tatum, que rompeu o tendão daqueles nos playoffs do ano passado. Há aí alguns rumores que poderá jogar ainda esta temporada, mas não me parece que isso vá acontecer. E também não me parece que os Celtics, que neste momento são uma equipa de play-in, vão continuar a ser uma equipa de play-in com o evoluir da época, porque olhando para as expectativas reais dos Boston Celtics, faz muito mais sentido para aquela equipa que eles venham cá abaixo, venham tentar fazer um reset às contas, estabilizar o seu luxury tax, os seus impostos e tentem uma escolha de draft o mais alto possível, e tendo em conta que as odds da lotaria são cada vez mais estáveis, há cada vez mais equipas a saltar de 9º, 10º lugar para primeiro, como aconteceu, por exemplo, com os Dallas Mavericks no ano passado. Dito isto, Miasqueta, total afirmação, já sabíamos que ele ia ser o pós-titular dos Celtics, confirmou-se. Os 15 jogos que ele jogou foi sempre a titular, ele não falhou nenhum jogo nos Celtics, o que é também de relevo. 9 pontos média, 8 ressaltos, na casa dos 65% de lançamentos, o que é normal porque os lançamentos de Nemias são todos, ou quase todos, layups ou afundanços, e o mais importante, 1.7 blocos por jogo. Esse é um dos dados relevantes. As métricas avançadas mostram que Nemias tem tido um impacto interessante na defesa. Por exemplo, ele está no top 10 dos jogadores com melhor defensive rating quando estão no campo. É um dado estatístico um bocadinho mentiroso, porque o defensive rating é um dado por equipa, mas por vezes gostamos de associá-lo também aos jogadores, e Nemias aparece nessa lista dos 10 primeiros. É também um jogador importante nas screen assists. O que é que são screen assists? São bloqueios para lançamento dos seus colegas. Portanto, há aí uma série de estatísticas que mostram realmente o crescimento do Nemias, que era uma coisa que já tínhamos visto no Eurobasket. Ao serviço da seleção portuguesa, o Nemias esteve muito, muito bem, e isso foi também a catapulta para que ele estivesse tão à frente de todos os rivais pela titularidade dos Celtics. Há outro dado que eu quero só aqui revelar, que é Nemias está muito bem fisicamente. Ele é um jogador que faz da energia o seu cartão de visita. Ele está mais magro, mais atlético, e isso está também a ajudá-lo a conseguir jogar mais minutos. Ele teve o seu máximo, muito recentemente, no domingo, teve o seu máximo de minutos na carreira, 30 e tal minutos frente aos Clippers, numa vitória, belíssima exibição aí também, e portanto o Nemias está a cravar a sua marca na liga. Este ano dos Celtics, como eu disse, é aquilo que nós chamamos um gap year, portanto um ano onde os Celtics querem fazer aqui um reset para reconstruir depois para o regresso de Jason Tatum, para juntar a Derek White, para juntar a Jaylen Brown. E Nemias está a mostrar que, se calhar, a titularidade para o ano, quando os Celtics quiserem ser novamente competitivos, se calhar é um bocadinho too much, mas está a mostrar que pode ser perfeitamente um backup regular, um backup de luxo, digamos assim. Eu vou deixar o que ia dizer agora para a próxima pergunta. E a teu ver, o que tem representado esta temporada para a afirmação do Nemias? Exatamente. Esta temporada pode servir até não só para o seu futuro nos Celtics, mas para o seu futuro noutras equipas. Nós vimos, por exemplo, mesmo nesta equipa dos Celtics, Luke Kornet, que no ano passado tinha um papel relativamente semelhante ao de Nemias, era um dos postos suplentes, às vezes jogava mais Nemias, às vezes jogava mais Luke Kornet. Luke Kornet acabou o seu contrato com os Celtics e recebeu aquilo que nós chamamos um caminhão de dinheiro vindo dos San Antonio Spurs. Foi ser o suplente de Victor Wembanyama. E isto, o que é que eu quero dizer com isto? Há aqui paralelismos. Nemias está a mostrar-se, e quem sabe, quando terminar o seu contrato com os Celtics, que é no final da próxima temporada, por que não uma outra equipa olhar para o Nemias como olharam, por exemplo, para o Luke Kornet. Portanto, o Nemias está a utilizar esta época para se afirmar nos Celtics, mas também na NBA. No resto da NBA, quais são os destaques?
Sim, há um destaque que é engraçado porque nós temos o podcast de NBA do 00, fazemos 2 vezes por semana, e recentemente eu perguntei ao Ricardo Brito Reis se nós andávamos aqui a perder tempo, porque os Oklahoma City Thunder são tão mais fortes que todos os outros que isto parece quase um exercício de futilidade estarmos aqui a falar da defensive rating e offensive rating e todas estas métricas que gostamos tanto, porque depois vamos chegar ao fim e os Oklahoma City Thunder estão à frente de toda a gente. Isto para dizer, os Thunder ainda só perderam um jogo, são os líderes da Conferência Oeste. Vou focar aqui um bocadinho na Conferência Oeste. Destacar aqui também algumas equipas que têm estado muito bem. Os Houston Rockets, que foram uma das equipas que mais apostou para tentar quebrar aqui o domínio dos Oklahoma City Thunder, que são campeões no ano passado, os Thunder, esqueci de dizer esta parte. Foram buscar Kevin Durant, a grande troca da off-season, mas tiveram um grande revés no início da temporada com a lesão de Fred VanVleet, o base titular daquela equipa, não vai jogar este ano todo. Porém, depois de um arranque um bocadinho atribulado, são o melhor ataque da NBA, conseguiram dar aqui um salto. Há também que falar dos Denver Nuggets, que têm, na minha opinião, o melhor jogador da NBA, Nikola Jokic, estão a fazer um excelente arranque de temporada, apesar daqui de algumas lesões, estão muito fortes, e com o Nikola Jokic em campo, são a melhor equipa da NBA, tanto em defensive rating como quase em offensive rating, como até em defensive rating. Destaco também aqui os Lakers, porque não tiveram LeBron James até ontem, ou hoje, como queiram dizer. Luka Doncic também falhou uma semana, e o que é certo é que eles estão com 11 vitórias em 15 jogos, portanto, estão superiores àquilo que eu imaginava que iam estar. Grande arranque de temporada do Luka Doncic, um dos 2, 3 candidatos a MVP. Destaco estas equipas pela positiva. Ainda no Oeste, destacar pela negativa, há uma equipa que está a desapontar totalmente, os LA Clippers, que estão com uma época absolutamente dramática, depois de alguns problemas na off-season, lesões, e uma equipa, a mais velha equipa da história da NBA, está realmente a ter muitas dificuldades em competir, e portanto destacar este pela negativa. No Oeste está tudo muito confuso, porque não há propriamente uma equipa a destacar-se, com exceção da afirmação dos Detroit Pistons, que estão de regresso, aquelas equipas início dos anos 90 e depois de início dos anos 2000, parece que estão de regresso, liderados por Cade Cunningham, estão com 11 vitórias consecutivas, o que é realmente impressionante, até se tivermos em atenção que nos últimos jogos não tiveram Cade Cunningham, não tiveram Jalen Duren, Ausar Thompson. E depois há toda uma mistura de equipas. Os Cavaliers, que são um dos grandes favoritos à conquista do Oeste, têm tido muitas lesões, portanto estão ainda a encontrar o seu lugar. Os New York Knicks igual, portanto há muita confusão no Oeste. E portanto ainda estamos aqui numa fase inicial, as equipas estão na casa dos 15, 16, 17 jogos, e portanto ainda estamos aqui com um quarto da época jogado apenas, portanto estamos aí a acompanhar coisas muito, muito interessantes na Liga. Quanto às lesões da NBA, é um tema bastante badalado, tem sido um problema real? Tem sido um problema. A NBA, para quem possa não compreender, estamos a falar de 82 jogos entre final de outubro e meio de abril. Portanto, estamos a falar aqui de um volume de jogos absolutamente insano, na casa dos 3, 4 jogos por semana, com viagens, quase como de Portugal à Rússia. Portanto, é realmente um calendário muito, muito exigente. Portanto, as lesões sempre fizeram parte. Qual é que é o problema? Estamos a ter um novo tipo de lesões na NBA. Ou pelo menos estamos a ter um agravamento de um novo tipo de lesões, que são as lesões que nós chamamos soft tissue. O que é que são soft tissues? Virilhas, coxas, estiramentos musculares. Eu estou a tentar encontrar a palavra portuguesa para aqui, panturrilha. Como é que nós dizemos? Panturrilha, mas não é em português do Brasil? Não. Acho que não. Não, muito bem. As pessoas percebem. Gêmeo, exatamente. Obrigado, César, obrigado. Temos tido muitas lesões, ou seja, lesões em soft tissues, em tecidos moles. E há duas razões que são apontadas pelos especialistas. Obviamente eu não sou médico, portanto tenho que confiar no que vou lendo pelos médicos que giram à volta da NBA. E há duas razões. Primeira razão, e esta é a mais estranha, más pré-temporadas. Ao contrário do que nós temos no futebol, onde, agora já nem tanto, mas durante muito tempo tínhamos, que era, os jogadores chegavam fora de forma às pré-temporadas e na pré-temporada levavam aquelas cargas físicas e depois começavam a trabalhar nos conceitos táticos. Na NBA a coisa é um bocadinho diferente agora. Na NBA as equipas já esperam que os jogadores cheguem no pico da forma e utilizam a pré-temporada para conceitos de jogo, defensivos, ofensivos, coverage, princípios, as coisas normais que depois são transportadas para os jogos.
Qual é que é o problema disto? A pré-temporada deixou de ter carga física. Os jogadores praticamente não jogam, os principais jogadores das equipas não jogam jogos particulares, jogam às vezes meia parte aqui, meia parte ali, mas não fazem jogos pré-temporada. E depois chegam à temporada e estão mal preparados fisicamente, e este ano tem sido absolutamente insano a quantidade de lesões de gêmeos, joelhos, coxas, estiramentos, absolutamente insano. Eu hoje de manhã, parvoices minhas, estive a ver a lista dos jogadores que foram All-Star no ano passado. 13 desses jogadores, 13 de 30, são todos lesionados. E todos, com exceção de um, são todos lesionados com soft tissues. Essa é uma das razões. Más pré-temporadas, o que, tendo em conta que estamos a falar da liga mais profissional do mundo, é estranhíssimo a ver isto ser assim. E depois há uma outra razão, que se calhar mais importante até que as pré-temporadas, que é o jogo mudou. Antigamente a NBA era um jogo um bocadinho mais estático, os jogadores estavam mais fixos no campo. Agora não, agora defende-se num espaço muito maior, ataca-se num espaço muito maior, e os jogadores têm que estar em constantes subidas, recuperações, movimentações laterais, start and stop, portanto, sempre ao mais alto ritmo, sempre a mudar de direção. E isto tem um peso, não é, no corpo, e portanto acaba por haver aqui lesões. Só para dar aqui um exemplo: Victor Wembanyama, lesão no gêmeo; Giannis Antetokounmpo, lesão na virilha; Haliburton, Jason Tatum e Damian Lillard, ruptura no tendão daqueles; Jalen Brunson, entorse; Kawhi Leonard, entorse; Anthony Davis, lesão no gêmeo; OG Anunoby dos New York Knicks, gêmeo; Ja Morant, gêmeo; LeBron James, ciática, também fruto dos seus 41 anos; Luka Doncic já teve um problema no gêmeo, e podia continuar aqui, a lista é absolutamente longuíssima. E ao contrário do que era antigamente, que eram lesões de contusões, de lesões de porrada, digamos assim, agora não, é tudo este tipo de lesões, e isto é realmente um problema que a NBA tem que estudar. Primeiro, melhorar as pré-temporadas, porque são absolutamente ridículas para os principais jogadores, e depois começar a perceber se o mito dos 82 jogos, que é uma coisa que existe na NBA há 60 anos, 70 anos, mais de 60 anos até, se continua a fazer sentido no estado atual da liga, se continua a fazer sentido que os jogadores tenham que jogar back-to-backs. O que é um back-to-back? Jogos em dias consecutivos. Se calhar está na altura de repensar isso. Obviamente, os contratos dos jogadores estão associados aos 82 jogos, portanto alguém teria que deixar dinheiro na mesa, mas tendo em conta que isto depois prejudica, porque uma pessoa quer comprar bilhetes para ir ver a NBA, quer saber que Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo vão estar em campo, e cada vez é mais difícil termos essas certezas. Como referiste anteriormente, LeBron voltou à competição, um feito histórico, certo? Sim, eu vou contextualizar, primeiro dizer que eu sou adepto dos Lakers e, portanto, tudo o que eu disser aqui é visto com esses óculos. LeBron James entrou ontem em campo pela primeira vez, ele falhou o primeiro mês de temporada, mais coisa, menos coisa, por uma lesão ciática. Ele diz que não é uma coisa nova que ele tem, ele já teve isto na carreira, nós não sabíamos isto, portanto estamos a conhecer agora. Ele tem 40 anos, vai fazer 41 anos em dezembro, portanto temos que contextualizar aqui. Tornou-se o primeiro jogador a jogar em 23 temporadas. 23 temporadas. Ele entrou na liga em 2003. Estamos em 2026. Portanto, só isto já é histórico, ninguém fez isto, já estamos em terreno virgem, digamos assim. Ontem, numa quase casualidade, tornou-se o sexto jogador com mais triplos da NBA. Ultrapassou o lendário Reggie Miller. Ele é o jogador com mais pontos da NBA. Ele vai se tornar, a meio desta temporada, o jogador com mais jogos, mais minutos. Está muito perto de ultrapassar um dos seus melhores amigos, Chris Paul, como o segundo jogador com mais assistências na NBA. Estará muito perto de entrar no top 15 dos jogadores com mais ressaltos. Entrará mais cedo ou mais tarde. É o único jogador com 40 mil pontos. Portanto, eu podia continuar. É o único jogador que já conseguiu ser MVP das finais em 3 equipas seguidas. Em 3 equipas diferentes, desculpem. Portanto, o que nós estamos aqui a falar são feitos que estão, se calhar para contextualizar as pessoas, estão ao nível daquilo que vai fazendo Cristiano Ronaldo. Qual é que é a diferença? Cristiano está na Arábia, com adversários quase amadores. LeBron James está a jogar contra os melhores jogadores do mundo. E qual é que ainda é a maior diferença? No ano passado, LeBron James foi o Second Team All-NBA. O que é ser Second Team All-NBA? De todos os jogadores da NBA, são eleitos 15,
5 para a primeira equipa, 5 para a segunda equipa, 5 para a terceira equipa. LeBron James foi um dos 10 melhores jogadores da NBA no ano passado. No ano passado tinha 40 anos, este ano vai fazer 41. Junta-se a uma equipa que, como eu disse, surpreendeu-me pela positiva, porque estar sem LeBron James, segundo melhor jogador, e estar com um recorde tão positivo, ainda por cima quando Luka Doncic também falhou alguns jogos, impressionou-me. Juntou-se a uma equipa que está realmente a precisar de uma infusão de experiência. Há algumas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas que eles sejam verdadeiros candidatos ao título, muito por causa da vertente defensiva, mas jogadores como Luka Doncic e LeBron James são capazes de carregar depois no lado ofensivo. Portanto, é um regresso muito interessante. Estamos a falar de algumas dúvidas sobre o seu futuro. Ele está no seu último ano de contrato com os Lakers. Há aqui alguns cenários que estão em cima da mesa. A retirada é um desses cenários. Ele próprio já tem brincado um bocadinho, ele já tem dado luzes que esta poderá ser a sua última temporada, mas também já o tinha feito em outras ocasiões e depois não se confirmou. Segunda opção, sair dos Lakers e fazer mais um ano ou 2 anos noutra equipa. Os Cavaliers, a sua equipa de terra natal, são uma das equipas mais faladas. Ou a terceira opção, renovar com os Lakers. Qual é que é aqui o problema e porquê é que ele não renovou com os Lakers este verão? Porque os Lakers mudaram obviamente o chip, depois de terem conseguido Luka Doncic numa das trocas mais loucas da história da NBA, mudaram o seu chip para construir em torno de Luka Doncic, que tem 26, 27 anos. Ora, o LeBron tem 14 anos a mais, portanto faz todo sentido que os Lakers construam em torno de Luka Doncic e, portanto, estão a tentar manter as suas opções abertas. E se tivessem dado aqui um contrato máximo a LeBron, as opções ficavam um bocadinho mais restritas. E, portanto, há aqui muitos cenários, mas volto a dizer, o que estamos aqui a ver é território virgem, nunca ninguém o fez. Lembro-me, por exemplo, que Vince Carter jogou 21 ou 22 temporadas, mas as últimas 3 já eram como elemento de fundo de rotação, quase como veterano para ajudar os jovens. LeBron James foi, como eu disse, no ano passado, um dos 10 melhores jogadores da NBA. Obrigado, Igor. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Aproveito para recomendar um novo episódio do Negócio Mistério, que aborda a chegada de Martin Prengal ao Benfica. E nesta quarta-feira também vai estar disponível um novo episódio do Canto do Benfica, podcast que aborda o mundo encarnado.